Olá, alunos e amigos da Frateluz, sejam todos vocês bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia. Nós estamos estudando a disciplina A História do Cristianismo. E na aula de hoje nós vamos falar dos principais fatos que aconteceram do quarto ao quinto século da era cristã. Essa aula nós vamos dividir em duas partes. Na primeira parte, nós queremos destacar que no ano 314 depois de Cristo até o ano 336, Silvestre, Silvestre I, que era o bispo ou pastor de Roma, ele, juntamente com o imperador Constantino, estabeleceram o cristianismo como a principal religião do Império. Então, exatamente nesse tempo, aconteceu a união da Igreja com o Estado, com uma suposta conversão do imperador. Por que suposta? Quem estudar afinco a história de Constantino vai observar que não houve da parte dele uma conversão genuína. Daqui a pouco eu vou explicar a vocês o porquê. Porque nesse momento que ele se une com a igreja cristã, ele não desceu as águas, ele não se converteu, ele não deu provas reais de que estava arrependido dos seus pecados. E essa união da igreja com o Estado também não foi uma união saudável, porque a marca da igreja no primeiro século, ao longo desses 3 primeiros séculos, foi a simplicidade do Evangelho, a pureza dos apóstolos, o Evangelho simples, com uma atitude legítima daqueles que reproduziam em seu dia a dia a vida e o testemunho de Jesus Cristo. Em 325 depois de Cristo, Constantino, ele presidiu o Concílio de Nicéia, que definiu o credo com o mesmo nome. Então, quando definiu o credo, toda vez que você falar do Concílio de Nicéia, que definiu o credo, que manifestou a fé da igreja, ou aquilo que a igreja cria, é o credo de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. Também em 330 depois de Cristo, aconteceu um fato importante no Império Romano. A capital do Império foi transferida, movida para Constantinopla, em Bizâncio, que hoje é conhecido como Istambul. E em 337 depois de Cristo, Constantino foi batizado já no seu leito de morte. Veja que eu disse no início que houve uma suposta conversão de Constantino. Quando ele decide se batizar no leito de morte, isso prova que ele não era um cristão verdadeiro. E ele acreditou que no leito de morte ele estava lavando todos os seus pecados pelo batismo de uma só vez antes da morte. Ele acreditava na regeneração batismal. Batizou, está salvo. Nós entendemos que o batismo ele é um símbolo, ele não salva. A salvação é pela graça, é pela confiança na justiça de Cristo. Já em 476, aconteceu a queda de Roma e o Império Ocidental. Quais foram os erros que foram desenvolvidos nesta época? As heresias, conforme nós vimos em aulas anteriores, elas começaram a se manifestar logo no início da igreja. Uma das principais heresias no início da igreja foi o gnosticismo. Já essas desenvolvidas foram transformadas em doutrinas oficial de uma igreja que estava agora unida com o governo romano, a união da igreja com o Estado. Dentre essas heresias aconteceu o quê? O imperador, como pontífice máximos, ou grande sumo sacerdote do cristianismo. Constantino, como ele precisava do apoio político dos cristãos, e os cristãos que estavam unidos no império, por sua vez, queriam que prestígio,
poder e dinheiro. Olha que contraste com os discípulos, os apóstolos e os obreiros da igreja do primeiro século. Lá em Atos 3, a gente observa que Pedro e João, naquele fato em que eles são abordados por um paralítico à porta do templo, eles declaram que não tinham ouro e nem prata, mas tinha a autoridade, o poder do nome de Jesus Cristo. Então, com o desenvolvimento eclesiástico da hierarquia de pastores, o bispo de Roma, o pastor de Roma, foi chamado de pai da igreja, isto é, foi declarado o Papa ou o Bispo Universal. E a capital política se estabeleceu em Constantinopla e Roma se tornou a capital religiosa. E nesse tempo foi desenvolvido também a adoração de imagens e relíquias. E o regime sacerdotal foi estabelecido, estabelecendo também a salvação pela intercessão dos homens. Essas foram as principais heresias que começaram a tomar conta, se tornaram doutrina através da união da igreja com o Estado. E aí a igreja, então, passou a se perder, a se corromper, mas nós vamos ver na próxima aula que ainda teve um remanescente fiel. Ainda permaneceu algumas igrejas verdadeiras durante esse tempo. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.